Seu dinheiro some e você não sabe para onde ele vai, talvez o problema não esteja necessariamente nos seus gastos, mas sim na forma como você divide os seus gastos ou não divide. Então, por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar uma forma simples, prática e aplicável de você dividir o seu orçamento, que vai mudar totalmente a sua relação com o dinheiro e, com toda certeza absoluta, vai fazer com que as suas finanças até o final desse ano estejam completamente diferentes. Foi essa técnica que eu utilizei para sair de mais de R$200 mil em dívidas e, em menos de um ano, resolver todas as minhas dívidas e começar a investir. Então fica aqui nesse vídeo que você vai ver que é muito simples de aplicar e no final eu vou compartilhar um erro muito comum que as pessoas cometem na hora de dividir o seu orçamento e de seguir esse orçamento. Então, qual método é esse? O método eu chamo de 50, 20, 10, 20. Você já deve ter ouvido falar de outros métodos que se parecem com isso, 50, 30, 20. Só que esse é um pouquinho diferente e vai funcionar muito bem, principalmente se você tem dívidas ou se você tem compromissos financeiros. Mas o que é essa técnica aí dos 50, 20, 10, 20? 50% do seu orçamento você vai utilizar para gastos fixos. O que são os gastos fixos? Os gastos fixos são gastos relacionados com moradia, alimentação, transporte, saúde e educação básica. Na verdade, não são apenas gastos fixos, são gastos essenciais. As pessoas têm um pouco de dificuldade de separar o que é fixo do que é essencial. Às vezes você tem uma conta que ela é fixa, mas ela não é essencial. Então, o que é essencial? Moradia, alimentação, transporte, educação básica e saúde. São coisas que você não tem como ficar sem, elas são essenciais. Então, 50% do seu orçamento vai para isso, ok? 20% do teu orçamento, ele vai para despesas não essenciais e que normalmente são variáveis. O que são essas despesas variáveis e não essenciais? São despesas relacionadas a lazer, diversão, cuidados pessoais, viagens e tudo aquilo que você vai colocar aqui dentro do teu estilo de vida e você tem uma capacidade maior de fazer ajustes e fazer redução, ok? Então, 50% despesas fixas, 20% despesas não essenciais, ok? E os outros 30%? Os outros 30% nós vamos dividir da seguinte maneira. 10% dessa técnica, ela é para você gerar poupança. Quando a gente estrutura o método, na verdade, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai separar 10% imediatamente para construir reserva financeira. E você já vai entender sobre isso, porque você deve estar pensando agora, nossa, Micael, mas não me sobra dinheiro, como é que eu vou separar 10%? Se eu separar 10%, depois eu não vou ter dinheiro para pagar o restante das contas. Na situação que você está hoje, muito provavelmente. Agora, se você ajustar o teu orçamento dessa maneira, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir inicialmente já separar esses 10% para depois você pagar as outras coisas que são importantes. Então, esses 10% você vai dedicar, você vai separar imediatamente para a construção da sua reserva financeira. Micael, mas eu tenho dívida, eu tenho um monte de conta para pagar, como é que eu vou separar esses 10%? É aí que entra a última parte dessa técnica, que são os 20%. 20% da sua renda, e não mais do que isso, você deve utilizar para pagamento de endividamento. O que é endividamento? Endividamento é financiamento de carro, financiamento de casa, empréstimos, parcelamentos de cartão de crédito, crediário de loja e absolutamente tudo que tu tenha feito de parcelamento e que você tenha um compromisso financeiro. Tudo aquilo que você já usufruiu e ainda tem que continuar pagando, ele é uma dívida. Então, você precisa colocar isso dentro do teu orçamento. Para que as suas finanças sejam saudáveis, você não pode passar de 20%. Porque se você passar de 20%, o que começa a acontecer? Você começa a pressionar o teu orçamento. E aí é onde vem esse sentimento de que, putz, não dá para eu pagar todas as contas, eu não consigo, sempre falta dinheiro, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Então, já faça essa análise. Quanto das tuas dívidas representam aí o teu orçamento? É mais de 20%? É menos de 20%? Se for mais de 20%, você já vai identificar um baita de um problema aqui, tá? Então essa técnica consiste nisso. 50% despesas fixas essenciais, 20% despesas variáveis e não essenciais, 10% para reserva financeira
e 20% para você pagar aí as suas dívidas. E qual é o benefício de você aplicar esse método? O benefício, primeiro, é você conseguir realmente ter o controle das suas finanças na sua mão. A coisa que mais pega, considerando o atendimento que eu faço com os meus clientes, é a parte de endividamento que supera os 20%. Se você consegue colocar o seu endividamento dentro dos 20% e você consegue colocar os outros gastos dentro desses percentuais, com toda certeza absoluta, você vai conseguir ter os 10% de sobra. Micael, não tem endividamento, não tem financiamento, não tem empréstimo, não tenho nada disso. Como que eu divido? Aí você está num cenário ideal, um cenário maravilhoso, em que esses 20% que você deveria destinar para o pagamento de dívida, agora você vai pagar quem? Vai pagar você mesmo. Então, ao invés de 10%, você vai ter 30% para compor reserva para que você possa começar a investir. E como que você aplica isso na prática, no dia a dia? A minha sugestão para todos os meus clientes é o seguinte: se você é um profissional autônomo ou liberal, sempre que você receber de um cliente, sempre que entrar dinheiro, você imediatamente já separa 10% e deixa o restante para fazer os outros pagamentos. Tá? Se você recebe salário, por exemplo, na hora que você recebe seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é separar esses 10% de preferência numa conta de investimento que você não vai ficar vendo ali o tempo todo. E aí depois o restante você vai destinar para o pagamento das outras coisas. Os 20% de despesas variáveis normalmente estão nos cartões de crédito. Os 50% de despesas fixas normalmente você paga ou através de boleto ou através de débito em conta. Então fica muito fácil, muito simples você conseguir fazer essa gestão. E os 20% de endividamento normalmente também é ou boleto ou débito em conta. Tá? O mais importante é você entender como que está o seu orçamento hoje. Aonde que está um percentual maior do que esse que eu te mostrei aqui? Porque é ali que você vai precisar fazer o teu ajuste. Ajustando ali, com toda certeza, você vai conseguir encaixar esses percentuais e em menos de um ano, com toda certeza, você vai conseguir já construir uma reserva financeira, que eu imagino que é algo que talvez você não tenha nesse momento. E de onde saiu esse método? Esse método saiu de um livro que eu recomendo, que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Uma das histórias que tem nesse livro, ele retrata justamente essa divisão e ele conta uma história que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua percepção, a forma como você enxerga o dinheiro e principalmente esses 10%. Tá? Se você quer saber, conhecer essa história, eu gravei um vídeo falando sobre essa história, contando isso e fazendo a conexão dessa história com esses percentuais. Então, é só você clicar aqui no link e você vai ser direcionado para esse outro vídeo. E se esse conteúdo já te ajudou, já fez você enxergar de uma maneira diferente as suas finanças, então não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal, porque toda semana eu estou postando vídeos aqui com conteúdos para ajudar você a melhorar a sua vida financeira e a sua relação com o dinheiro. E agora vamos para uma parte de muita atenção nesse método, que é onde a maioria das pessoas acaba esbarrando e se perdendo. A primeira coisa é justamente nos 10%. Tá? A maioria das pessoas negligencia esses 10%. E esses 10% é muito mais do que um valor financeiro. Esses 10% é uma atitude que vai mudar a sua percepção sobre o dinheiro e sobre você. É uma atitude de merecimento, é uma atitude de mostrar que você é importante, o seu futuro é importante. Se você não consegue 10% logo no início, faça 5, faça 6, faça 3, mas faça e faça como primeiro. E o segundo ponto, e esse é muito comum, é o cartão de crédito. É muito comum as pessoas se perderem no cartão de crédito porque parte do endividamento delas está dentro do cartão e ele acaba se camuflando. Então, bastante atenção ao seu cartão de crédito, não esqueça de pegar os parcelamentos que você tem lá e considerar também como um endividamento. E se você quer saber um pouco mais sobre como administrar, lidar com o cartão de crédito, inclusive reduzir a sua fatura de cartão de crédito sem precisar cortar as suas compras, eu também fiz um vídeo de como você reduz a sua fatura de cartão de crédito sem abrir mão das suas compras. Também vou deixar o link aqui para você assistir. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha contribuído contigo, espero que você consiga aplicar e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa técnica e se você conseguiu aplicar.